Fala galera! Pessoal, vamos para o vídeo dessa estratégia de médias móveis, tá? É uma estratégia aí que a gente pode aplicar tanto no mercado aberto como no mercado de OTC, tá? Ela é extremamente assertiva no mercado de OTC também, né? O mercado aí que a gente costuma dizer é um mercado muito mais perigoso do que o mercado real, né? Mas essa estratégia de médias móveis, ela funciona muito. E ela serve também no mercado de ações, no mercado financeiro em geral, beleza? Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é a definição de médias móveis, tá? Eu costumo dizer que médias móveis são indicadores que resumem aquilo que está acontecendo no preço, tá? A gente estabelece períodos, né? Então, uma média móvel de 5 períodos é uma média do preço das 5 últimas velas, né? O preço de fechamento das 5 últimas velas, ou seja, é um estudo ali daquilo que está ocorrendo nas 5 últimas velas. Uma média móvel de 100 períodos é uma média móvel que faz um estudo, né? Tem dados ali referente ao preço de fechamento das últimas 100 velas, beleza? E a média móvel pode ser exponencial, pode ser simples, pode ser ponderada e pode ser suavizada. O que importa para a gente, o que é mais relevante, são as médias móveis simples e aritmética, tá? Simples e aritmética seria a mesma coisa. Tanto o nome simples ou aritmética se refere à média móvel simples, tá? Uma média móvel que não leva em consideração os preços mais próximos do preço atual com mais relevância, tá? Todos os preços têm a mesma relevância na média móvel simples ou aritmética. Agora, a média móvel exponencial, ela leva em consideração os preços mais próximos do preço atual com uma relevância diferenciada, tá? Então, se a gente considera, por exemplo, 100 velas, 100 períodos, uma média móvel de 100 períodos exponencial, as velas que são mais próximas do preço atual, elas vão ter mais relevância no cálculo dessa média, tá? Então, isso é basicamente só uma definição para a gente entender essas médias móveis, e aqui eu já estou no gráfico. Essa média móvel amarela é uma média móvel de 5 períodos, média móvel simples de 5 períodos. Essa média móvel branca é uma média móvel simples de 14 períodos. E essa média móvel vermelha é uma média móvel exponencial, tá? De 100 períodos. Uma coisa, pessoal, que é uma das bases dessa estratégia de médias móveis é a teoria de Down. Lá, Down falava que quanto maior, né, o período de uma tendência, maior é a probabilidade daquela tendência ser mantida durante um tempo, né? Se a gente tem uma tendência, por exemplo, expressa em um gráfico mensal, dificilmente essa tendência vai mudar muito rápido, né? De forma ali simples, de forma sem critérios, sem movimentações expressivas no gráfico. Dificilmente essa tendência vai mudar, tá? Ela tende a ser mais contínua durante um tempo. Então a gente está aqui no gráfico de opções binárias, né? O PAD e o USD. A gente põe aqui no mensal, a gente vê essa tendência, tá? Porém, ou seja, uma tendência de baixa. Porém, se a gente passa esse mesmo gráfico com um período aqui de 1 minuto, a gente vai ver uma tendência completamente diferente, tá? E o que isso significa? Isso significa que a tendência ela não mudou, ela continua de baixa, porém em um tempo gráfico maior, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quanto maior o período das médias, menor é a sensibilidade, ou seja, se eu tenho movimentações muito abruptas no gráfico e eu tenho um período na minha média, que é um período longo, essa movimentação abrupta, ela é suavizada, tá? Por quê? Porque o período em que a minha média foi configurada, tá? Esse período ele é um período longo. Então, movimentações que são movimentações isoladas e abruptas, elas não vão afetar tanto na minha média, tá? Agora, uma média de períodos menores, ela vai me mostrar o quê?
uma volatilidade extrema na média, né? Porque ela vai acompanhar ali as 5 últimas velas e ela é totalmente sensível ao preço. Se eu tenho um movimento abrupto, esse movimento abrupto ele vai ser expresso nessa média de períodos menores, tá? E trazendo a realidade lá de down. Se eu tenho uma continuidade de tendência de um período maior, né? Exemplo, uma semana, uma tendência expressa uma semana, ela tende a durar mais tempo do que uma tendência expressa em 1 minuto, tá? Então a gente traz essa mesma proporção para a realidade aqui das médias, para as nossas médias, tá? E o que isso significa? Isso significa que a tendência expressa por uma média de 5 períodos, por exemplo, ela tende a durar menos tempo do que uma tendência expressa por uma média de 100 períodos, tá? Tendo em vista essa base da teoria de Down. E assim por diante. Uma média de 200 períodos em relação a uma média de 100 períodos. A média de 100 períodos, ela tende a me mostrar uma tendência que vai durar mais tempo, beleza? Então, nessa estratégia, pessoal, a gente vai balancear isso. Por quê? Porque é bacana que a gente saiba qual é a nossa micro tendência, o nosso fluxo ali mais próximo para gerar uma micro tendência, uma que seja uma pernada de alta ou uma pernada de baixa. É interessante isso? É super interessante. Então, por que a gente usa a média de 5? Exatamente por conta disso. É importante que a gente saiba a macro tendência? Sim, é super importante. Tá? Então, por isso a gente usa a média de 100 períodos. Luiz, para que serve então a média de 14 períodos? A média de 14 períodos, ela é simplesmente um indicativo do ponto onde ocorre o término de uma tendência expressa por uma média de 5 períodos, tá? Então, quando a média de 5 períodos, que é menor do que uma média de 14 períodos, e por conseguinte ela vai ter uma tendência que vai durar menos tempo, quando essa média de 5 cruza de 14, a gente tem o início de uma nova pernada, tá? Exemplo, a gente está aqui no gráfico. Quando o mercado cruzou, média de 5 é amarela, média de 14 é a branca e média de 100 é a vermelha, tá? Quando o mercado tocou na média de 100, ótimo, ele estava trabalhando abaixo da média de 5. Então, eu tenho aqui ainda uma pernada de baixa, ótimo. A partir do momento que o mercado começou a trabalhar acima da média de 5 períodos, ou seja, ele rompeu a média de 5 períodos e cruzou com a média de 14. A partir de então, eu tive um fluxo ascendente, ou seja, um fluxo comprador. Um fluxo comprador que, né, se iniciou aqui no mercado, tá? Depois, o que o mercado fez? Ele rompeu a média de 5 períodos para baixo. Dessa vez, ele rompeu a média de 5 períodos para baixo. A partir de então, o que eu tive? Uma pernada de queda. E assim por diante, beleza? E é concordante a média de 100 períodos nesse caso? Sim, a média de 100 períodos nesse caso está concordante com as movimentações aqui das outras médias. Só que, como que o mercado se movimenta? Eu tenho uma tendência, né? Uma tendência de um tempo gráfico maior ou de um período maior. Essa tendência ela se mantém enquanto micro tendências estão fazendo micro correções e micro tendências, tá? Certo? Então a gente tem a média de 100 períodos e uma tendência muito clara, e a gente tem a média de 5 fazendo micro tendências e correções. Então, pessoal, como que a gente vai estabelecer essa estratégia? É muito fácil, né? Muito claro de visualizar aqui que o mercado ele respeita muito essas médias móveis. Quando ele perde a média de 5, ele inicia um movimento de queda, né? Se ele estava trabalhando acima da média de 5, abaixo não, acima da média de 5, ele estava numa tendência de alta. A partir do momento que ele começa a trabalhar abaixo da média de 5, ele inicia um movimento de queda.
Então, analisem o seguinte, o mercado veio aqui acima da média de 5 períodos. Quantas oportunidades de compra a gente não teve aqui? 1, 2, 3 oportunidades de compra. Por quê? Porque o mercado estava trabalhando acima da média de 5, tá? Se ele está acima da média de 5, significa que a minha tendência de alta, ela ainda está mantida, tá? Ela ainda está mantida e eu ainda tenho fluxo ascendente. A partir do momento que o mercado perde a média de 5 períodos, a gente começa a ter fluxo descendente e o início de uma pernada de queda, tá? Essa estratégia, pessoal, ela funciona muito em tendência, tá? No mercado lateralizado, a gente não consegue aplicar muito bem essa estratégia das médias móveis. Por quê? Porque o mercado está lateral. Então, as médias móveis, elas vão se cruzar? Elas vão se cruzar? Sim, elas vão se cruzar, mas sem nenhuma tendência, tá? Vamos pintar de outra cor aqui, ó. Passou por cima. Sem nenhuma tendência expressiva. Ou seja, o que a gente visualiza aqui? O mercado está preso nesse caixote. Então, se o mercado está lateralizado, as minhas médias móveis também vão me mostrar isso, tá? Porém, se o mercado está em tendência, as médias móveis vão me mostrar exatamente essa tendência. Quando que o mercado tende a caminhar durante mais tempo, né? Quando ele rompe o quê? Resistências ou suportes. Se a gente está numa tendência de alta, qual que é o padrão de uma tendência de alta? É o padrão de pivô, né? São pivôs ali que são caracterizados, são explícitos ali no gráfico. Então a gente tem a formação do pivô, certo? Uma pernada de alta, uma pernada de correção, uma pernada de tendência. Então a gente tem isso aqui, o que a gente chama de pivô, tá? Quando o mercado, pessoal, rompe essa região de topo, ele tende a caminhar. E aí entra a grande sacada. Ocorreu rompimentos, o mercado ele vai caminhar respeitando a média de 5 períodos. Então, a cada toque na média de 5 períodos, após um rompimento e a favor de uma tendência macro de alta, que no caso ela vai ser expressa pela média de 100 períodos, a gente pode ter operações na compra a favor dessa tendência de alta. A partir do momento que o mercado deixa de respeitar a média de 5 períodos e rompe a média de 5 períodos, a gente vai ter o início de uma pernada de queda no mercado, tá? A gente vai ter o início de uma pernada de queda e, portanto, a gente não entra comprado pelas médias de 5 períodos até que o mercado volte a trabalhar acima das médias de 5 períodos. Beleza, pessoal? Então, é uma estratégia que funciona muito. Então, resumindo, média exponencial de 100 períodos, média simples de 5 períodos e média simples de 14 períodos. A gente vai procurar sempre entrar a favor da média de 100 períodos, ou seja, sempre entrar a favor da macro tendência, tá? E a gente vai procurar rompimentos de topo ou rompimentos de fundo e entrar a favor desses rompimentos. Então, a cada correção que é realizada na média de 5 períodos, que é uma média de relevância, porém me mostra tendências que são menos duradouras, tendências mais imediatistas, tá? Então a gente vai entrar a favor dessas tendências imediatistas, ou seja, a favor do fluxo expresso pela macro tendência, certo? Se eu estou numa tendência de alta, o meu fluxo mais relevante ele tem que ser na alta, tá? Então a partir do momento que a minha média de período maior está me mostrando uma tendência de alta e a minha média de período menor também, eu tenho duas confluências ao meu favor, tá? Então vamos para uma análise aqui, o vídeo já está ficando bem longo, vamos para uma análise aqui de mercado, tá? Vamos pôr em um outro mercado aqui, um outro par de moeda, né? Um outro mercado não, continua opções binárias. Vamos lá, pessoal, olha isso. A gente vinha aqui de um mercado aparentemente lateral, ele rompeu essa zona de topo, tá? Ele rompeu essa zona de topo. E o que a gente visualiza aqui? Operações para 1 minuto. Vamos tirar
o pointer fixo aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ó, o mercado veio, rompeu, aí fez um falso rompimento aqui, tudo bem, continuou, tá, lateralizou aqui na zona, lateralizou. Depois ele começa a trabalhar abaixo da média de 5 períodos. Trabalhando abaixo da média de 5 períodos, me mostra o início de uma pernada de queda. E olha o seguinte, todas as vezes que o mercado corrige na média de 5 períodos, a gente pode efetuar uma venda para a próxima vela, tá? Então, ó, vamos lá. Mercado corrigiu, vendeu vitória. Mercado corrigiu, vendeu vitória. Mercado corrigiu, derrota. Então aqui eu já ligaria o sinal de alerta, tá? Já ligaria o sinal de alerta. Por quê? Porque o mercado rompeu a média de 5 períodos acima. Ele começou a trabalhar, rompeu acima, né? Que bacana. Ele começou a trabalhar acima da média de 5 períodos. Então, dessa forma, pode-se iniciar uma pernada de alta. Só que a gente tem a média de 14 períodos trabalhando como uma proteção, tá? Então, essa pernada de alta, ela só vai se iniciar definitivamente quando o mercado vier a romper a média de 14 também. E quando ele romper a média de 14, ele vai cruzar de forma ascendente, tá? A média de 14, ou seja, a média de 5 vai cruzar de forma ascendente a média de 14, certo? Ótimo. Mercado veio aqui, cruzou, só que qual que é a macro tendência? A gente sempre entra a favor da macro tendência. Então, Luiz, você entraria comprado aqui? Não. Por quê? Porque a minha macro tendência é de queda, não é de alta, tá? Então, eu entraria comprado aqui? Não, eu estaria procurando vendas, vendas. De repente, o mercado faz o quê? Ele começa a trabalhar abaixo da média móvel de 5 períodos. Então, trabalhando abaixo da média móvel de 5 períodos, a gente pode pensar em quê? Em vendas, tá? Então, o mercado veio aqui, rompeu a região do fundo, perdeu o fundo aqui. Ótimo. Corrigiu na média de 5 períodos. A gente entraria vendido nessa zona. E teria, opa, não é isso que eu quero uma seta. A gente entraria vendido nessa zona e teria vitória, tá? Próxima vela, o mercado rompeu a média de 5 períodos, então eu ligaria um alerta aqui. Porém, a média de 14 períodos, ela funciona também como uma barreira dos preços? Sim, ela funcionou como uma barreira dos preços. E logo em seguida o mercado começou a trabalhar novamente abaixo da média de 5 períodos. Então, trabalhando novamente abaixo da média de 5 períodos, a cada esticada na média de 5 períodos, pode ser uma operação de venda? Sim. Então, esticou, veio uma vela verde, próxima à média de 5 períodos, venda. Esticou na média de 5 períodos, venda. Vamos lá, vamos continuar aqui. Esticou na média de 5 períodos, venda. Esticou na média de 5 períodos, venda. Ou seja, uma sequência muito forte de vitórias, tá? Um outro exemplo, né? Esse aqui a gente acabou de falar. Mas mercado em queda, vendas a cada correção na média de 5 períodos. Será que funciona? Um outro exemplo, mercado em queda, né? A gente teve aqui uma correção, não chegou a tocar na média de 5 períodos, tá? Não chegou a tocar. Aqui ele ameaçou fazer sombra, então poderia entrar vendido nessa vela aqui, mesmo que ela veio vermelha, ó. Sim, por quê? Porque ela ameaçou fazer sombra aqui, então aqui eu poderia entrar vendido, tá? Então, uma estratégia que funciona muito, pessoal, funciona muito. Luiz, é só na tendência de baixa? Não, na tendência de alta também, tá? Vamos achar um exemplo aqui. Olha isso aqui, galera. Eu tive o que aqui? Um rompimento, certo? Uma zona de resistência, nós temos um gráfico aqui de 15 minutos. Tive uma zona de resistência, mercado rompeu. Show de bola. A partir de então, ó, tocou na média de 5 períodos, compra. Tocou na média de 5 períodos, compra. Aí ele veio, tocou na média de 5 períodos. Aqui eu teria pego provavelmente uma derrota. Só que a gente já teria pego quantas vitórias? 1, 2. E a grande sacada dessa estratégia, pessoal, é pegar ali 2, 3 vitórias e sair fora, tá? Esperar o mercado efetuar uma correção mais brusca. Por quê? Porque, por definição, a média de 5 períodos, ela me mostra correções ou tendências menos duradouras. Então, a gente pega 2, 3 vitórias
e sai fora, tá? Mas, supondo que a gente teria entrado nesse candle aqui por conta dessa correção, aonde eu boletaria uma segunda taxa? Aqui. O mercado, quando ele perde a média de 5, ele tende a segurar, pelo menos na mesma vela, na média de 14 períodos. Então, a média de 5 é um sinal, quando ela é perdida, tá? Para uma possível pernada contrária à pernada inicial, a pernada que ela vinha trabalhando, né? Se o mercado vinha trabalhando acima da média de 5 e de repente ele perde a média de 5, ele tende a segurar pelo menos uma vela na média de 14 períodos. Então, se ele perde a média de 5 e vem buscar a média de 14 na mesma operação, a gente pode entrar com uma compra para a próxima vela, tá? Ou seja, com uma segunda taxa aqui. E teria vitória? Sim, teria vitória. A partir de então, o mercado começa a trabalhar acima da média de 5 períodos. Então, ó, está acima da média de 5 períodos, confirmou ali que o movimento vai vir de alta, tá? Então, veio de alta, a partir de então, corrigiu na média de 5. Poderia ser uma compra? Sim. Corrigiu na média de 5. Poderia ser uma compra? Sim, tá? E todas operações de vitória, operações de vitória, tá? Um outro exemplo, pessoal. Vamos lá. Um outro exemplo aqui. Ó, rompimento. Enquanto o mercado trabalhou acima da média de 5 períodos, a gente teve uma movimentação de alta, tá? Então, a estratégia é essa, galera. Identificar rompimentos e entrar nas correções da média de 5 períodos. Lembrando que o ideal é que a gente entre sempre a favor da macro tendência. Então, se a minha média de 100 períodos está apontando força de alta, a gente vai entrar a favor da minha força de alta. Então, eu espero ver o quê? Rompimento de topos. Se a minha média de 100 períodos está me indicando força de queda, o que eu espero ver? Rompimento de fundos, tá? E a gente entra a favor desses rompimentos de fundos, beleza? Galera, qual é o tempo gráfico mais indicado para essa estratégia? O tempo gráfico mais indicado é o de 1 minuto, tá? De 1 minuto ou de 5 minutos. De 5 minutos a gente consegue pegar muito para a mesma vela, operações para a mesma vela. Quando ele toca ali na média de 5 períodos, normalmente ele já retrai, tá? Em 5 minutos. Então, dá para a gente pegar para 5 ou para 1 minuto? Dá. Para 1 minuto, sempre para a próxima vela, tá? Para 5 minutos, dependendo, a gente pode ter operações para a mesma vela. Olha isso aqui, ó. EUR/NZD para 5 minutos. A cada esticada na média móvel de 5 minutos, 5 períodos, a gente poderia ter uma operação de venda e todas seriam vitória. Ó, esticou, vitória, esticou, vitória, esticou, vitória, tá? Essa aqui abriu na região, então não teria operação aqui até então. Lembrando, pegou 2, 3 vitórias na pernada de queda, ou seja, na pernada de alta pelas médias de 5 períodos, sai fora e espera o mercado fazer uma correção mais brusca, beleza? Se essas médias móveis se cruzam, por exemplo, numa zona de suporte ou numa zona de resistência, o suporte e a resistência eles sempre vão ser soberanos, tá? Eu só entro a favor de uma tendência ou a favor de um fluxo quando o pivô, né, de alta ou de baixa, ele é confirmado. E ele só é confirmado quando ele rompe o topo anterior ou quando ele perde o fundo anterior, tá? Dessa forma, a gente teria uma confirmação de um pivô, ou seja, o início de um fluxo descendente ou de um fluxo ascendente. A gente entra a favor desse fluxo, tá? Então, tendo esse cenário configurado, a cada correção na média móvel de 5 períodos simples, a gente tem ali um ponto de entrada, tá? E, normalmente, pessoal, o que a gente faz muito é analisar o par em que a gente quer aplicar essa estratégia, tá? Chegou no OTC, mercado está lateral, esquece, não aplica essa estratégia. Mercado está em tendência, a gente pode aplicar essa estratégia? Sim. E aí a gente faz um backtest, tá? A gente faz uma análise se o mercado está respeitando ou não. E na maioria das vezes o mercado vai respeitar, tá? A maioria das vezes vai respeitar. Essa estratégia de médias móveis foi a estratégia que me fez fazer 25 a
a 6 ou 25 a 8, não me lembro exatamente, no OTC, tá? Foi um placar, assim, excelente de vitórias, tá? E quando eu opero OTC, esse 25 a 6 ou 25 a 8, foi quando eu estava ainda desenvolvendo essa estratégia e parti para a conta real para treinar, né? Para testar ali realmente na conta real. E funcionou e funciona muito, tá? Quando eu opero OTC, eu só opero com essa estratégia, aguardando o rompimento de topos ou de fundos e retornos na média móvel de 5 períodos, tá? E a gente pode ver, pessoal, que quando a média móvel de 5 períodos cruza de 14, a gente tem o início de uma pernada de queda ou o início de uma pernada de alta, tá? Média móvel de 5 períodos, cruzando ascendentemente a média de 14, o início de uma pernada de alta. Lembrando o que é super relevante, sempre entrar a favor da movimentação da média móvel de 100 períodos, porque ela me mostra a tendência que tende a ser mais duradoura. Fechou? Galera, façam um bom uso dessa estratégia. O vídeo ficou longo, né? Poderia ficar ainda muito mais longo. Eu nem passei por todos os conceitos das médias, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer dinheiro com essa estratégia de médias móveis, tanto no OTC como no mercado aberto, tá? Ela indica ali o nosso fluxo mais próximo e as tendências expressivas, tendências mais duradouras, tendências menos duradouras e pontos de entrada, né? Que é quando ocorre a correção nessas médias móveis de 5 períodos. Luiz, você entraria comprado logo diante de uma resistência porque o preço corrigiu na média móvel de 5 períodos? Não, eu aguardaria o rompimento da resistência para efetuar a entrada. Fechou? Galera, é isso. Aproveitem, tamo junto e sucesso sempre!